Agora, a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as eleições municipais deste ano, o cenário político. Eu converso agora com o André Matarazzo, ex-vereador, PSD e ex-ministro da Comunicação no governo Fernando Henrique. Boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês e para todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, e antes de começar a falar, acho que vale lembrar, o senhor tem 25 anos de vida pública, passou por 3 esferas de poder, governo federal, estadual, municipal, foi embaixador e ministro da Comunicação no governo Fernando Henrique, em São Paulo foi secretário de Estado da Energia, secretário da Cultura, presidente da CESP, por aí vai, né? E secretário de subprefeituras aqui da cidade de São Paulo também. E subprefeito. Subprefeito da Sé. Da Sé. Exatamente. E foi líder da bancada do PSDB na Câmara, até se filiar ao PSD em março de 2016. Exatamente. E vamos falar então do cenário político de uma forma mais global, não pensando ainda na questão das eleições. Como é que o senhor avalia hoje o Brasil no aspecto político? Bom, ainda muito polarizado, né, Denise? Com o debate muito raso, né? Com pouca profundidade, com pouca discussão sobre assuntos fundamentais. Né? E eu acho que para a população, principalmente, para as pessoas, né, para o brasileiro médio normal, o fundamental são os problemas essenciais. A economia indo bem, a questão de emprego, questão de segurança. Essa discussão toda da questão ideológica, de você querer pôr a componente ideológica em tudo, acaba fazendo a discussão ficar muito pequena, né? E pouco significativa para grande parte da população. Agora, a gente vê os dois extremos querendo manter essa situação de polarização, tanto do lado do PT, o ex-presidente Lula quando saiu da cadeia, como o próprio presidente Bolsonaro, que ainda se coloca como grande defensor contra a possibilidade de volta do PT. Mas o presidente Bolsonaro, eu acho que, vamos dizer, faz parte do perfil dele e ele é exatamente aquilo que ele se propôs durante a campanha. Então ele faz isso com certa autenticidade e com muita legitimidade. O que é muito estranho, quer dizer, é o entorno e outros partidos de repente adotarem um discurso que soa completamente artificial, contrariamente ao do presidente, que tem essa posição, sempre teve, né? Então, e aí que eu digo que como todo mundo quer entrar na onda ou quer pegar a onda, né, ou acha que vai pegar a onda, porque eu não acredito. O eleitor sabe distinguir bem e fica muito evidente. Então isso fez com que a discussão ficasse muito pobre no Brasil, infelizmente. E esse cenário pode atingir as eleições municipais deste ano? A gente pode ter uma repetição? Acho difícil, mas só voltando ao que você falou, a sensação que dá é muito parecida com o que aconteceu anos atrás, quando tudo foi do centro para a esquerda. Até partidos que eram bem à direita viraram partidos progressistas. Não sei se você lembra, no nome e em tudo. Então, são essas ondas que acontecem. Acho que eleição municipal, não, porque... diferentemente, eu trabalhei nas 3, como você diz, nas 3 esferas de poder. Na cidade, as coisas acontecem na rua. Né? O cidadão ele está preocupado com aquilo que acontece na porta da casa dele, no trajeto até a igreja ou no trajeto até o trabalho. E cá entre nós, buraco não é nem de direita nem de esquerda, o buraco tem que tampar. E esse é o problema. Quando você começa a debater muito em cima de buraco, a cidade vira isso que está hoje, né? O abandono. Então, município não dá para ficar fazendo a discussão ideológica, você tem que fazer a discussão concreta das vagas de creche, da qualidade do ensino, porque o aluno e o pai do aluno cobra, da casa de cultura funcionando, porque o jovem precisa uma atividade, enfim, discutir coisas que são a prioridade da população e que a gente não está vendo acontecer nesses últimos anos. E a questão da zeladoria é fundamental quando se fala em prefeitura, né? Prefeitura é tudo. Você imagina o seguinte, aqui é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Poucas pessoas que estão nos ouvindo sabem, mas São Paulo ainda tem 3 milhões e meio de pessoas sem saneamento básico, em torno disso. E 3 milhões de pessoas vivendo nas 1.250 favelas. Isso é uma prioridade, esses são os problemas prioritários, vamos dizer, a se resolver. Quer dizer, essa questão do saneamento, a falta de saneamento, faz com que, enquanto aqui na Bela Vista você tem
meia criança morta até 1 ano em 1.000 crianças. Na periferia de São Paulo, esse número sobe para 25 crianças mortas em 1.000 crianças. Isso é uma aberração se tratando da mesma cidade. Então, essas são as prioridades da cidade, têm que ser discutidas, têm que ser resolvidas. E o que a gente vê hoje é ao contrário. A discussão, o que era? Parque do Minhocão. Então, vamos discutir, vamos interromper uma via de trânsito. Aliás, o trânsito de São Paulo já é tão bom, né? Flui tão bem. Vamos interromper a ligação leste-oeste para discutir se nós somos como Nova York, vamos ter o nosso High Line, que é uma coisa completamente ridícula. Ou gastar 80 milhões de reais, eu como cidadão eu fico aviltado como pagador de impostos, para fazer uma fonte luminosa no Anhangabaú, com 800 pontos de luz e água, que, desculpe a grosseria, vai se transformar num grande banheiro público ao ar livre. E não vai funcionar. Então, cidade, a discussão são das coisas que importam ao cidadão. Hoje é o emprego, é a zeladoria, como você disse, vai do saneamento até a zeladoria, porque você pega na região central, tem poucos problemas grandes. Né? Mas tem um problema grave, que é a zeladoria. E a zeladoria, ela está ligada diretamente a algumas coisas. Por exemplo, se você deixar bueiro tampado, vai na região do Jardim América, que vamos dizer cada 1.000 metros quadrados de terreno lá, paga R$8.000 de IPTU, na média. Não é pouco, né? Por mês, estou dizendo, por mês. Então, vezes 12, você imagina. Lá você vê a maioria das esquinas com água empoçada há 2 dias. Por quê? Porque não estão fazendo limpeza de bueiro. Água empoçada significa o quê? Dengue. E aí as pessoas vão perguntar por como que cresceu tanto a dengue em São Paulo como cresceu nesses últimos anos. É por isso, a zeladoria tem implicações bastante sérias, não é só a questão estética. Agora, nas várias esferas de governo no país, e não apenas em São Paulo, a gente vê um foco muito grande aí de intenção de acelerar privatizações e concessões. Trazer iniciativa privada pode melhorar a qualidade dos serviços, até ajudar a zeladoria, questão de parques e serviços mesmo? Isso sem dúvida. Eu acho que o poder público ele deve ficar com a formulação da política pública. A execução, se você puder fazer com o privado, muito melhor. Eu, quando fui secretário de Cultura, por exemplo, na Secretaria de Cultura nós formulávamos a política de cultura do Estado, mas a execução eram feitas através das organizações sociais privadas. Da mesma forma como a saúde. Quando nós estávamos na prefeitura, na gestão do Kassab, por exemplo, fizemos o hospital do Mboimirim. A prefeitura fez o hospital, equipou o hospital, e quem administra o hospital? O Albert Einstein. Então você tem a formulação da política pública nossa, mas você vai no Einstein, a qualidade do atendimento do hospital do Mboimirim, estou falando um específico, é muito parecida com a melhor qualidade privada. E assim fizemos com a boa parte das OSs e das AMAs também. Então, eu acho que essas foram das coisas boas que na época era prefeito João Dória, ele pressionou, né? Que foi para fazer algumas das concessões. Eu retificaria algumas coisas, como é o caso do Pacaembu, mas o conceito é bom. E isso pode agilizar uma série de obras que o setor público tem dificuldade de encaminhar, né? Pode, e de recursos também, pode. Né? Por Acelera exemplo, muita coisa. Metrô, né? O metrô, cá entre nós, todos esses anos, o metrô andou muito pouco em São Paulo. Então, e você olhar hoje, o metrô... É uma carência enorme ainda. Enorme. Não, enorme. Você tem, acho que de metrô 70 quilômetros, embora você pode considerar ele com a CPTM, os dois operando juntos. Mas você vai hoje, o metrô sempre foi um modelo de gestão. Mas se você comparar o metrô hoje, as linhas operadas pelo metrô estatal e as linhas operadas pelo setor privado, você vai ver que as do privado elas não têm greve, elas estão funcionando melhor. Você olha que a manutenção está bastante acima do que é o estatal. A gestão é diferente, agora a prefeitura também envolve... Tem menos amarras. Menos amarras. Né? E o seguinte, o privado, se não for eficiente, o privado não eficiente não está no mercado, porque já quebrou. E não tem estabilidade, Exatamente. aquela garantia de reserva de mercado. Ele não sobrevive. Agora,
uma gestão a partir de agora em São Paulo, quais seriam as prioridades na sua visão, né, incluindo essa questão da zeladoria? E eu gostaria de lembrar, inclusive, que o senhor deve ser candidato a prefeito. Vou ser candidato a prefeito. Candidato. Você tem algumas... A prioridade, primeiro, acho que são as pessoas, a população de São Paulo. Então, você tem algumas prioridades. Questão de habitação está um negócio dramático. Aí você tem a urbanização de favelas, que é uma medida que nós fizemos, funciona bem, porque com ela vem a regularização fundiária e o saneamento. Isso é uma coisa vital. Agora vem um projeto recente de regularização das obras que não eram regulares, né? São Paulo está implementando isso. Isso foi uma anistia, e uma anistia para inglês ver, porque ele regularizou imóveis até 1.500 metros quadrados. Se sair aqui do centro, vamos dizer, para frente da Lapa, você não encontra nada com 1.500 metros, né? E você, numa anistia dessas, você não regulariza o imóvel que está em área não regular. Te dou um exemplo. Você saindo do centro expandido, vamos dizer, vai para onde eu estive ontem, São Mateus. 90% do território de São Mateus, ele não tem título. Então você não pode construir nada que tiver lá, nesses 90%, tem licença de funcionamento. Outro exemplo, Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes foi feita na década de 70, ela é 45 quilômetros aqui do centro. Era uma fazenda, a Fazenda Santa Etelvina, o governo foi lá, desapropriou e construiu conjuntos habitacionais. Eu acho que um dos maiores da América do Sul. Tem 300 mil pessoas morando lá. Quando eu estava na prefeitura, você tinha 5 licenças de funcionamento, num lugar onde moram 300 mil pessoas. A própria subprefeitura está dentro de um supermercado do lado de Guaianazes, que era onde tinha um terreno regularizado. Então, o que acontece? Você não leva empregos para esses lugares. Por quê? Porque lá não foi feita a regularização fundiária. E isso é fundamental. Porque você vai chegar lá, você vai encontrar armazém, farmácia, salão de cabeleireiro, muito pet shop, etc. Tudo sem licença de funcionamento. E hoje o que está acontecendo? Está fomentando a corrupção, porque tem fiscalização. Se tem fiscal e o comércio está aberto e não tem licença de funcionamento, não deveria estar cuidar aberto. Da regularização nesse sentido. É fundamental, casos. Porque São Paulo, você não pode deixar continuar que as pessoas fiquem em média entre 3 e 4 horas por dia no trânsito. E quem mora nesses lugares, São Mateus, Cidade Tiradentes, passa 4 a 5 horas por dia. Agora, falar disso é uma questão que não foi resolvida em São Paulo. Claro, né? e agora... Mas das pessoas viajarem longas distâncias. Mas por quê? Você precisa prestigiar o comércio de bairro. E para isso você precisa fazer a regularização fundiária, que com a lei federal facilitou muito, a lei que foi feita no governo Temer, de forma que todo esse comércio que está nesses lugares possa ser regularizado, o comerciante possa comprar de um fornecedor que emite nota fiscal, portanto regularizado, e não vai mais precisar comprar da carga roubada, do contrabando, que é o que acontece muito. Antes de terminarmos, eu queria saber... Só concluir, então, uma das prioridades é deixar as pessoas perto de suas casas, para que possam cuidar, inclusive, de suas famílias. E eu quero falar da forte concorrência que está sendo sinalizada para a prefeitura, para a disputa à prefeitura. Sim. Devemos ter a tentativa de reeleição do atual prefeito, mas candidatos de várias áreas, não se sabe se algum vai ser indicado pelo presidente Bolsonaro, que tem uma influência eleitoral muito grande. Como disputar uma eleição dessa? Não, acho que disputar com conhecimento, se preparando. O cargo de prefeito, ele não é um cargo para... Como todo mundo acha que assim, a hierarquia é prefeito, governador, presidente da República. Não é isso. No mundo todo, o cargo de prefeito é a consagração de uma carreira, porque é uma das mais difíceis posições no executivo, porque é o aqui e agora. Então, tem que ter conhecimento, em primeiro lugar. Como é que disputa? Discutindo a cidade. Essa é uma das coisas que eu vou querer fazer muito, é discutir essas coisas, as principais prioridades da cidade e como é que você facilita a vida do cidadão, porque hoje você tem um poder público atormentando o cidadão, prejudicando ele. Nós temos um segundo. Você sabe como é que marca hoje uma consulta de saúde? Você tem que ir no posto de saúde para saber se estão marcando. Muitas vezes você vai perder o dia de trabalho, perdeu a coisa. Terminamos. Terminamos aqui. Eu agradeço muito a participação do André Matarazzo, ex-vereador do PSD e ex-ministro da Comunicação e vários outros cargos públicos. Muito obrigada. Denise, obrigado você. Para mim é uma honra ser entrevistado por alguém que tem o nome que você tem em São Paulo. Obrigada. Laerte, Luciano.